Vamos tentar avançar o mais rápido possível. Vocês podem sempre consultar a documentação porque existem depois algumas classes de pormenor, alguns atributos que podem ser utilizados e que transformam visualmente também os vossos elementos dos formulários. Mas vamos ainda avançar aqui um bocadinho nas checkboxes e no radius, apenas para falar aqui sobre um aspecto que é interessante, que é o seguinte. Vocês têm aqui, neste formulário, aqui duas checkboxes, ok? Esta aqui, como vocês veem, eu não consigo ativá-la, por uma razão simples, eu coloquei o atributo disabled e automaticamente não acontece. Mas imaginem que por uma questão visual vocês não querem que a vossa checkbox tenha este aspecto da check normal e que tenha aqui um switch. Então, neste caso, quando vocês vêm aqui à documentação, vocês vão ter a oportunidade de verificar que a partir de uma determinada altura aparece aqui a informação sobre switches. Bom, o que é um switch? Basicamente é uma forma diferente de apresentar uma checkbox. E como vocês podem observar aqui, continua a ter aqui o form check, mas depois tem aqui a classe form switch. Então, se eu agora chegar aqui ao meu código e for aqui à parte da checkbox que eu ali tenho, eu tenho aqui duas. Esta aqui, como está disabled, ele automaticamente coloca aquilo com um tom um bocadinho mais claro. Mas se eu acrescentar aqui no form checked ainda a classe form switch, e reparem que não estou a colocar no input, estou a colocar aqui neste ambiente que aqui está, reparem o que é que o sistema vai fazer. Eu agora vou aqui refrescar e ele vai transformar num switch. Então reparem, se eu agora clicar aqui ele ativa, se eu clicar aqui ele desativa. E pá, vai acontecer obviamente também no input. Obviamente que este aqui, mesmo estando disabled, se eu colocar também aqui um form switch, ok? Eu vou refrescar, ele vai ficar com o aspecto do switch, mas com uma cor bastante mais suave, para nós podermos perceber visualmente que ele não está disponível. Aqui embaixo nós temos um select. Se vocês forem aqui à área da documentação, vocês vão ver aqui que existe um select. Obviamente que aqui na parte do checkbox e das radio buttons eu não referi a questão do default, que é o stacked, isto é, uns por cima dos outros, mas nós temos a possibilidade de colocar todos inline. E isto faz da seguinte forma, reparem, nada altera no conteúdo, apenas altera na forma como vocês colocam aqui o form check inline. Então reparem, se eu agora chegar aqui e acrescentar aqui form check inline nos dois elementos que aqui estão, o que vai acontecer é que ambos vão acabar por ficar, eu vou retirar daqui o MB3, ok? Vou tirar daqui este MB3 e agora vamos ver qual é o resultado disto. Vamos aqui refrescar e reparem, eles ficaram exatamente na mesma linha, ok? É uma forma de vocês conseguirem organizar isto. Reparem que agora, no entanto, há aqui um espaçamento que deixou de existir. Como é que vocês podem resolver? Bom, podem, por exemplo, colocar aqui um div.mb3 e depois colocar aqui o fecho do div cá em baixo, ok? Vamos pedir para formatar aqui o documento e, portanto, toda a parte da checkbox estão ali dentro. Reparem que se eu agora refrescar, já vamos ter um espaçamento. Ou então poderíamos simplesmente colocar aqui um margin bottom, em vez de ser um margin bottom, colocávamos aqui um margin Y de 3. Ficávamos com 3 para cima, 3 para baixo, e reparem, o resultado na prática vai ser o mesmo, ok? Bom, temos aqui uma select, ou aquilo que eu habitualmente gosto de designar por uma combo, isto é, uma área onde vocês podem escolher determinadas opções, e isto é muito simples, vocês têm que criar aqui então o select. No select vocês usam a expressão form select e está feito. Não precisam de se preocupar rigorosamente com mais nada porque o Bootstrap vai fazer o resto. Não é necessário colocar classes aqui nas vossas opções e está pronto a utilizar. No entanto, se vocês olharem para a documentação específica do select, há aqui mais alguns aspectos que vocês podem ter que considerar. Este é o modo normal que eu estou ali a apresentar. Temos também o sizing, que é simples de perceber. Vocês colocam form select e depois form select LG dá mais largo, form select SM dá mais pequenino, ok? Temos também a possibilidade do multiple. Ora, o multiple aqui já tem a ver com a existência de um atributo, ok? Então, se eu colocar aqui o multiple, que permite fazer múltipla seleção, é um atributo aqui da minha caixa, eu vou aqui refrescar e vamos verificar o que é que acontece. Reparem, ela transformou-se agora rapidamente numa lista, onde eu posso selecionar, pressionando a tecla Ctrl, vários elementos. Se eu não pressionar a tecla Ctrl, vou apenas selecionar alguns, ok? Então, muita atenção a este aspecto. Vocês têm aqui a forma de ver tudo isto, ok? E depois existem aqui, mas não tem a ver, mais uma vez, volto a sublinhar, não está relacionado com a parte do Bootstrap, mas sim com HTML, o Area Label, onde permite definir qual é o tamanho,
o tipo de seleção, etc. E depois tem também aqui o Disabled, isto é, se eu colocar aqui Disabled no meu Select, ou na minha Combo, vamos chamar assim, Disabled, vocês vão acabar por ter o elemento visualmente apresentado, mas não conseguem fazer rigorosamente, não conseguem selecionar nada. Vamos ainda ver um outro elemento muito interessante aqui, como vocês veem eu estou a acelerar de sobremaneira isto, depois aqui já não há informações adicionais sobre este aspecto. Eu volto a sublinhar que o Bootstrap apenas faz alterações visuais, o que vocês depois podem alterar é questões relacionadas com atributos do HTML, que o próprio Bootstrap vai conseguir identificar e transformar em aspecto visual. Mas vamos falar aqui sobre o Range. Ora, no Range, que é um elemento interessante, é um tipo de input do HTML, eu vou criar aqui ok? Vou colocar aqui um div. Não preciso colocar um MB3, porque já tenho aqui uma margem Y para cima e para baixo, então vou colocar aqui simplesmente um div, assim, desta forma, e vamos colocar aqui dentro um range. Simplesmente o range, não vou colocar nenhum label. Então se eu colocar aqui um input range, e não vamos dizer aqui qualquer tipo de nome, vamos verificar qual é o aspecto visual que ele tem aqui no nosso formulário. Eu vou aqui refrescar e reparem, ele fica com este aspecto visual, que não é de todo um aspecto visual feio, ok? Mas se eu agora aplicar uma classe de Bootstrap, ele vai alargar isto a todo o espaço que está disponível e vai-lhe dar um aspecto visual ligeiramente diferente. Então reparem, eu venho aqui ao range e basta colocar aqui form range na classe. Então eu vou colocar aqui uma classe, não interessa a ordem dos atributos, posso colocar aqui, classe é igual a form range. Então reparem o que é que vai acontecer agora aqui ao meu elemento, ele vai ter um aspecto visual diferente, como vocês podem ver, tem aqui umas animações muito interessantes, quando eu agarro e arrasto e largo, ele fica com aquele aspecto, como vocês podem observar facilmente no vídeo, e é muito interessante vocês poderem utilizar este tipo de elementos, porque eles têm um aspecto visual muito mais interessante do que propriamente estarem aqui a inserir um input de números. Vocês aqui podem definir, por exemplo, um intervalo entre determinados valores, e aqui não tem a ver com o Bootstrap. Se eu colocar aqui um min igual a 0, ok, assim, e colocar aqui um max igual a 200, por exemplo, o que vai acontecer é que quando vocês forem a submeter estes valores, vocês agora veem que o valor por defeito ou por padrão fica sempre no meio, mas se eu disser que quero que ele fique, por exemplo, no 50, value é igual a 50, ok? Então o meio seria 100, o 50 será um bocadinho mais para o lado esquerdo. Vamos aqui refrescar e reparem como ele ficou ali e depois aí sim eu posso aqui modificar a sua posição. Há aqui então algumas informações depois que são mais ou menos transversais, o Disabled que permite invalidar o funcionamento deste input, o Min e o Max que eu já mostrei como é que funciona, mas que não está relacionado com o Bootstrap. Temos ainda a questão dos steps. Mais uma vez, nada tem a ver com o Bootstrap, tem a ver com o próprio HTML. Como podem ver aqui, é um atributo. E depois temos aqui informações sobre Sass para quem quiser fazer alterações do aspecto visual. E aqui quero aproveitar para referir, quando vocês veem na documentação estas questões relacionadas com Sass, significa que, se vocês não gostarem do aspecto visual, das cores, etc., deste elemento, a única forma que vocês têm de conseguir alterar o seu aspecto visual é indo diretamente ao código do Bootstrap, neste caso ao código fonte, vamos lhe chamar assim, alterar as propriedades de uma série de variáveis e depois recompilar o Bootstrap numa versão que está alterada por vocês. E vocês depois, obviamente, vão usar localmente e não por CDN, porque a CDN tem o Bootstrap com a sua compilação normal. Aqui iriam fazer uma compilação do Bootstrap com as vossas cores, com as vossas margens, etc. Obviamente que são conceitos mais avançados para quem quiser alterar o Bootstrap à sua maneira.